sexto ano, eu sou a professora Fabiana, professora de Educação Física. Estou aqui para mais uma aula, e a nossa aula hoje é sobre lutas, especificamente sobre a capoeira. O objetivo da nossa aula hoje, nós vamos ver o conceito de lutas nessa aula, a origem da capoeira, as principais características da capoeira, principais instrumentos e principais movimentos, ok? Antes de nós começarmos a falar exatamente sobre a capoeira, eu tenho algumas questões que eu gostaria de fazer para vocês. Vamos lá. Capoeira. Afinal, o que ela é? Um jogo? Uma luta? Uma dança? E o que são lutas? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho do que são lutas. As lutas são disputas em que os oponentes utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio e mobilização para desenvolver ações de ataque e defesa contra seu oponente. As lutas também são caracterizadas por possuir movimentos de combate de longa e curta distância. As lutas estão presentes na nossa história desde os tempos mais remotos, desde os tempos primórdios, certo? Primeiro entre os animais lutavam um entre outro pela sobrevivência, e depois o homem contra o animal. Então a luta nasceu em prol da sobrevivência do homem, certo? Mas e a capoeira? A capoeira, ela faz parte da cultura afro-brasileira. E é uma luta genuinamente brasileira. Por que eu digo que ela é genuinamente brasileira? Foi criada na África? Não. A capoeira, ela não nasceu na África. Ela foi gerada por africanos, mas ela nasceu aqui no Brasil. Então ela é uma luta genuinamente brasileira, totalmente brasileira. Ela nasceu no Brasil pelos escravos e filhos de escravos. Mas professora, então ela é uma dança ou é uma luta? A senhora acabou de falar que ela é uma luta. Vamos ver as principais características da capoeira. O que deixa a capoeira diferente? A capoeira, uma das principais características dela é a música. Por quê? Quando ela surgiu, os escravos, eles eram proibidos de fazer as suas atividades normais. E ela surgiu pela necessidade que eles tinham em sobreviver. Sem o uso de armas, sem o uso de equipamentos, eles fizeram do próprio corpo uma forma de defesa. Mas para treinar isso e enganar os feitores, os capitães do mato, eles utilizavam da música, o que deixou a capoeira mais divertida, mais dinâmica. E uma outra característica fundamental da capoeira é a ginga, onde o jogador, o lutador, ele não para um segundo, né? Ele está sempre gingando, o que deixa a luta bonita. Então nós podemos dizer que ela é sim uma luta, ela é um jogo, mas ela também pode ser considerada uma dança. Certo? Então, vamos definir exatamente a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo com a cultura popular e a música, certo? Nós temos então como principal característica a música e a ginga, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, certo? Além dos instrumentos, vamos lá. Falando em instrumentos, nós temos aqui os instrumentos da capoeira. Os principais instrumentos nós temos o berimbau, que é o principal instrumento, o cachixi, que ele é feito de sementes e bambu, é um chocalho que faz um barulhinho ritmado junto com o berimbau. Nós temos o pandeiro, o atabaque, que é esse tambor em couro, um pouco mais rústico, e o bagogô, que é feito de metal. Aí tem outros instrumentos que podem ser utilizados, como o reco-reco, mas esses são os principais instrumentos da capoeira, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre o berimbau. O berimbau, ele é o principal instrumento da capoeira. Ele é formado por uma verga, que é esse pau, né? A gente chama de verga. E utiliza também de uma cabaça. Essa cabaça é o que faz o trabalho da caixa de ressonância. Então, elas são de 3 tipos diferentes. Na capoeira, nós temos 3 tipos de berimbais diferentes, que eles chamam de cunda, médio e viola, que se modificam de acordo com o tamanho da cabaça, que é a caixa de ressonância. Nós temos o fio, o cachixi que acompanha, uma pedra que eles chamam de dobrão e a baqueta. Então esse conjunto todo, encostando o dobrão no fio e acionando o fio com a baqueta, dão sons diferentes de acordo com o tamanho da cabaça, certo? Da caixa de ressonância. E agora nós vamos para os movimentos. Nós falamos
falamos que tinha a ginga, né? Então, entre os principais movimentos da capoeira, o movimento base da capoeira, nós temos a ginga, onde o jogador ele não para um segundo, né? É um jogo de mãos com pernas, né? Sempre trocando. Ele ginga o tempo todo e a partir da ginga surgem todos os outros movimentos da capoeira, certo? Nesse quadro nós temos a ginga e o AU. O AU, que é um tipo de estrelinha, que é a forma como os jogadores entram para a roda de capoeira. Eles se agacham, se cumprimentam por respeito na roda de capoeira e os dois entram em forma de AU. Então aqui nós temos dois dos principais movimentos da capoeira. Aí nós temos movimentos de esquivas e movimentos de ataque. Aqui nós temos dois movimentos de esquiva. Um é a cocorinha, tirado do movimento da galinha, né? A gente agacha como se fosse uma galinha. E o outro é a esquiva rasteira, que ao mesmo tempo que você desvia o pé do seu oponente, você coloca o seu pé embaixo do pé dele, o que pode levar a uma queda do oponente, ok? Cocorinha e a esquiva rasteira. Aqui nós temos então dois movimentos de ataque, né? No primeiro nós temos a meia-lua de compasso, onde o jogador coloca apoia as duas mãos no chão e gira a perna com um movimento que lembra o movimento do compasso, realmente, por isso, meia-lua de compasso. E no de cá nós temos a bênção, partindo sempre da ginga, né? Da posição base, o jogador pega a perna de trás, leva à frente e mostra a sola do pé. Se for preciso acertar, ele vai acertar. Nós chamamos esse movimento de bênção. Nós vimos aqui alguns dos principais movimentos da capoeira, certo? É lógico que tem muitos outros movimentos. Agora nós temos uma atividade para pensar e responder. Vamos lá. Como será que os povos antigos relacionavam as lutas? Ao quê? Como surgiu a capoeira? Quais as principais características da capoeira? Cite 3 movimentos de capoeira e cite o principal instrumento da capoeira. Anotem no caderno, vamos responder. Nós já temos isso tudo nessa aula. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí? Conseguiram responder? A professora colocou aqui também algumas respostas. Vamos ver se está parecida com a de vocês? Ou se a de vocês chegou perto? Vamos lá. Ao que os povos antigos relacionavam as lutas? Nós falamos no início que as lutas estavam relacionadas à sobrevivência, né? Os animais lutavam entre si para sobreviver, depois o homem contra o animal para sobreviver, certo? Vamos lá. Quais as principais características da capoeira? Nós vimos também que ela é diferente, ela é uma luta diferente porque tem a utilização da música, os instrumentos e o gingado, que diferencia das outras lutas. Essas são as principais características da capoeira. Cite 3 movimentos da capoeira. Aqui a professora citou a ginga, que é o principal movimento, né, da capoeira. O AU, que é a estrelinha, e cocorinha. Eu não sei qual vocês citaram. A professora citou esse. Vamos lá. E cite o principal instrumento da capoeira. Esse tem que ser igual ao da professora. O principal instrumento da capoeira é o berimbau, isso mesmo, berimbau. Então vamos ver o que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje nós aprendemos que as lutas são disputas em que os oponentes usam técnicas de mobilização e de desequilíbrio, né, para chegar no seu oponente. Que a capoeira é uma luta afro-brasileira, que faz parte da cultura que os africanos trouxeram para o Brasil, que se misturou à nossa própria cultura. Nós vimos os principais instrumentos da capoeira e movimentos específicos da capoeira. Olha quanta coisa nós aprendemos na aula de hoje. Por hoje é só, mas tem mais sobre capoeira. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.